Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre a realidade do mercado de programação em 2026. E muita gente assistiu esse vídeo, muita gente apareceu no meu Instagram, na minha DM, perguntando se ainda vale a pena estudar programação. E no vídeo de hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês e falar sobre todas as coisas boas que a área da programação já trouxe para minha vida, mas também todas as coisas ruins. E eu vou deixar para vocês decidirem se valeu a pena ou não. Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Pedro, eu sou um engenheiro de software aqui nos Estados Unidos, um engenheiro DevOps, né? Mas eu trabalho com programação, moro aqui nos Estados Unidos há bastante tempo já. E o primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo é que a programação me ajudou a construir uma carreira aqui nos Estados Unidos. Diferente do que muitas pessoas acham, a programação não me trouxe para os Estados Unidos. Eu já morava aqui, né? Eu vim para cá para fazer o high school, fiz a faculdade e aí sim eu comecei a trabalhar com programação. Então eu digo que a programação me ajudou a fazer uma carreira aqui nos Estados Unidos, porque muitos imigrantes, assim como eu, quando eu cheguei aqui, não tem nenhuma perspectiva de carreira e você é tratado como imigrante em tudo que você faz. Só que hoje eu vejo que eu estou muito mais do lado americano do que do lado imigrante, vamos dizer assim. Pelo menos em relação a trabalho, né? Eu já trabalhei com muitas coisas aqui, eu já trabalhei como mecânico, eu já trabalhei com limpeza, eu já trabalhei entregando jornal, eu já trabalhei com diversas coisas e nenhuma delas tem uma perspectiva a longo prazo, você não constrói uma carreira. Mas hoje, graças a Deus, eu estou construindo a minha aposentadoria, eu tenho um bom salário que cai na minha conta toda semana, ou a cada 2 semanas, né? E eu tenho um trabalho onde eu vou para o escritório, eu trabalho lá bem tranquilo e é um trabalho muito mais suave do que todos esses outros que eu já tive antes. E já que eu estou falando do trabalho, né, eu vou falar uma coisa óbvia aqui que eu acho que vocês já esperam, mas sim, o salário é muito bom, especialmente aqui nos Estados Unidos, ganhando em dólar. Claro, a gente gasta em dólar e também gasta muito mais do que eu gastaria se eu estivesse no Brasil, mas você ganhar em dólar e ter o poder aquisitivo aqui já é muito bom. Além disso, eu posso fazer coisas que eu não podia antes. Por exemplo, viajar para o Brasil para ver minha família, eu posso ir viajar para assistir uma final da Libertadores lá em Lima, por exemplo, o Flamengo foi para a final da Libertadores e eu fui lá. Eu posso ir num restaurante e pagar a conta sem me preocupar com quanto que eu vou ter na minha conta, o que não era o caso antes. Antigamente a minha conta era muito mais limitada e eu tinha que pensar 2 vezes antes de gastar meu dinheiro toda vez. E claro, eu tento ser uma pessoa muito responsável com o meu dinheiro, mas essa liberdade, essa tranquilidade que você tem de poder gastar o seu dinheiro sem se preocupar com quanto que você tem na conta é muito bom. E eu quero que vocês entendam que eu tinha uma noção disso quando eu comecei a estudar programação, mas essa não era a minha realidade. Então eu sei que para vocês hoje pode ser difícil você estar estudando programação e não ver o resultado logo de cara, mas pensa no longo prazo. No longo prazo você vai sair vencendo. É uma maratona, não é uma corrida, você não precisa ser mais rápido que alguém, mas se você for mais consistente, isso é muito importante, porque no longo prazo você vai sair ganhando, você vai fazer um bom dinheiro, você vai ter uma boa carreira. Então tudo que eu estou falando aqui é porque lá atrás, quando eu comecei a estudar em 2020, né, eu estava pensando a longo prazo. Outra coisa que é legal ressaltar também é a questão da flexibilidade no trabalho, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar home office uma vez na semana, não é muito, mas sempre que eu preciso é uma flexibilidade muito boa que eu tenho, que eu não teria em nenhum outro trabalho que eu já tive. Além disso, tipo assim, a última semana, os últimos 7 dias, eu estava muito doente, e eu conseguia trabalhar, mas eu certamente não conseguiria ir para o escritório para trabalhar, e eu pude trabalhar a semana inteira de casa sem problema. De novo, algo que eu não conseguiria fazer em nenhum outro trabalho. Agora eu vou falar um ponto um pouco diferente, que não é um ponto que talvez você escute em todo lugar, mas você começar a pensar como um desenvolvedor, né? Entender como um computador funciona, como a indústria funciona, tudo isso te ajuda a racionalizar melhor na hora de fazer uma decisão na sua vida. Não é só necessariamente com a programação, mas você pensar como um programador e entender como quebrar problemas em partes menores e entender sobre o que realmente importa quando você está resolvendo esse problema te ajuda muito na sua vida. Tipo assim, antigamente eu era uma pessoa muito mais detalhista, hoje eu sou uma pessoa muito mais direta ao ponto e eu tento me importar somente com o que é realmente relevante para poder resolver um problema. Eu não me importo tanto com as coisas que não são fatos, eu tento resolver o problema somente com os fatos que eu sei que são realmente verdade e que eu posso levar em consideração para resolver qualquer coisa da minha vida. Ou seja, eu tento ser uma pessoa muito mais racional na hora de tomar uma decisão. Eu acredito que isso me ajude, né, muito financeiramente, por exemplo, algo que me ajuda demais. Quando você tem algum conflito com alguém, alguma falta de comunicação, o que quer que seja, você passa a entender esses problemas melhor
e resolver esses problemas melhor. E aí, consequentemente, você tem menos desses problemas, o que é ótimo. Agora, voltando no ponto do salário, eu quero falar que a programação, ela me ensinou a olhar a vida com os olhos um pouco diferentes. Pelo fato de eu estar recebendo um salário mais alto, e eu estar teoricamente num patamar mais alto do que eu estava quando eu cheguei aqui ou quando eu estava na faculdade, por exemplo, hoje eu vejo que esse dinheiro talvez não é determinante para minha felicidade, tá? O dinheiro, ele pode certamente te tirar um peso, né, das preocupações, mas ele certamente não vai comprar a sua felicidade. Ele te dá uma certa paz, né, em alguns problemas, mas em outros você vê que esses problemas não vão mudar independente da quantidade de dinheiro que você tiver. E agora eu quero falar sobre uma coisa que talvez seja um pouco específico para a minha realidade, mas vocês vão me entender. Há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar programação, eu tinha um senso de que eu queria chegar num patamar, né, num nível que é onde eu me vejo hoje. E eu queria trabalhar de segunda a sexta, com flexibilidade, bom salário e todas essas coisas que eu já estou falando para vocês aqui. E graças a Deus eu consegui. Só que infelizmente tem muitas pessoas que estão ao meu redor, que tinham a mesma realidade que eu tinha alguns anos atrás, que não podem viver do mesmo. Infelizmente, eu não posso passar um final de semana com as pessoas que eu mais quero passar, porque todas elas têm que estar trabalhando. Então, por um lado, é ótimo estar num patamar acima, mas infelizmente eu deixo de passar tempo com as pessoas que eu amo, porque elas têm que trabalhar num final de semana, por exemplo, elas têm que trabalhar num horário mais tarde, e aí eu acabo não podendo passar tempo com elas porque o nosso horário não bate. E isso é muito doido porque por mais que você queira, né, tá num patamar diferente, você também quer estar passando tempo com essas pessoas e compartilhando a sua felicidade com essas pessoas, e nem sempre elas podem estar com você. Por exemplo, hoje é um domingo, eu poderia estar passando esse domingo com a minha namorada, que é uma pessoa que eu gosto muito de passar tempo junto, e eu não posso, porque infelizmente ela tem que trabalhar hoje, e eu tô de folga hoje, e a nossa folga simplesmente não bate. Outra coisa, por exemplo, é eu querer tirar férias quando eu posso, porque graças a Deus hoje eu tenho a possibilidade de tirar férias, mas as pessoas que eu quero que tirem férias comigo não podem tirar férias simplesmente porque um trabalho aqui nos Estados Unidos para imigrante muitas vezes não dá férias. E aí a pessoa fica sem trabalhar, fica sem receber, atrasa as contas para poder ficar um tempo sem trabalhar. Aonde não é o meu caso hoje, graças a Deus eu posso tirar férias, igual as pessoas no Brasil, por exemplo. Talvez não tantos dias quanto uma pessoa no Brasil, mas eu tenho, né, graças a Deus, a chance de poder tirar férias remuneradas, e é algo que me ajuda a poder ir visitar minha família e fazer alguma coisa que eu quero. Mas, por outro lado, eu não posso passar essas férias com pessoas daqui que eu quero passar as férias junto. Então, talvez isso possa ser visto como algo um pouco negativo. Outra coisa que eu quero falar também, que eu acho que é negativo na minha opinião, é que o salário, apesar dele ser muito bom, ele vem a um preço. O salário na programação, ele é alto por um motivo, porque ele vai usar muito o seu mental. O trabalho de um programador, ele não é fisicamente, né, cansativo, mas mentalmente ele é extremamente exaustivo. Tanto pelas demandas do dia a dia, também pela quantidade de trabalho que você faz que passa batido e as pessoas não reconhecem. Muitas vezes porque certas pessoas não entendem a parte técnica e te pedem coisas que são muito difíceis, ou simplesmente porque ela não tem noção de quantas horas que demora para fazer uma certa coisa. E se você fala para ela que demora demais, eles não vão gostar e não vão aprovar isso, então eles têm uma expectativa de você. E muitas vezes, para você cumprir essa expectativa, você tem que trabalhar muito mais do que só 8 horas por dia. Tudo bem, tem dias que, por exemplo, eu consigo terminar a minha demanda muito mais rápido do que dentro das 8 horas e eu não necessariamente vou trabalhar 8 horas naquele dia. Porém, tem muitos dias, né, que eu passo muito mais que 8 horas na mesa. E esses dias que eu passo mais de 8 horas, certamente excedem os dias que eu passo menos de 8 horas. E eu não acho que a galera se toca nisso, né? Às vezes você vê a vida de um programador na internet e você acha que é tudo suave, maior flexibilidade, home office, salário bom. Você vai trabalhar no seu tempo e fechou o computador e acabou. Mas na verdade tem muita demanda, são muitas horas de trabalho, muito tempo na frente da tela. Com o tempo, mano, vai te dando um burnout, vai te cansando, você vai ficar um pouco exausto dessa vida. E tudo bem, eu acho que isso faz parte, qualquer coisa na sua vida em excesso é ruim pra você e você só precisa achar um balanço. Mas certamente
muitas vezes eu acabo trabalhando mais do que 8 horas e eu não acho que isso é tão falado sobre dentro da nossa indústria. Acredito que as pessoas têm outra expectativa. E aí essa expectativa é quebrada quando elas começam a trabalhar. Agora eu vou falar sobre uma outra parada, mano, que aí eu não sei se eu sou o único e se vocês tiverem esse mesmo problema que eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, que é dificuldade para dormir, mano. Eu tenho dificuldade para dormir. E às vezes depende do porquê. Por exemplo, pode ser porque eu tô preso num bug, eu realmente quero resolver um bug, eu fico pensando sobre aquilo. Outras vezes é porque eu tenho a famosa síndrome do impostor e eu acredito que isso aconteça com todo mundo. E às vezes você pensa que você é incapaz, que você sabe menos, né? É muito comum essa oscilação no humor de um programador. Então tem dia que você tá se sentindo o cara mais brabo, tem dia que tu tá se sentindo o maluco mais merda do seu trabalho. Outras vezes eu não consigo dormir porque eu fico na frente da tela por muitas horas e aí quando eu deito, minha cabeça ainda tá a milhão e eu realmente fico com essa dificuldade para dormir, mano. Então, acho que isso não é algo que a galera fala tanto sobre. Isso, se você passa a mesma coisa que eu, comenta aqui embaixo para eu não me sentir sozinho, tá ligado? Porque eu acredito que isso afeta a vida de muitos programadores, só que as pessoas não falam tanto. E por último, eu acredito que a área traga um pouco de ansiedade para todo mundo, programadores, estudantes de programação, o que quer que seja, mas a ansiedade de que você sempre tem que estudar para continuar evoluindo dentro da área. Existe uma competição muito grande hoje na área de programação, todo mundo sabe que é uma área maneira, boa, todo mundo gosta, tem todas essas coisas positivas e simplesmente tem muita gente querendo entrar na área. E para isso, você precisa sempre se manter atualizado com todas as tecnologias que vão surgindo, que surgem toda hora, né? E você precisa sempre estar estudando e entender os prós e contras de uma tecnologia, por que você deve usar, por que você não deve usar, e sempre ter a cabeça forte para entender de que você é capaz de aprender algo novo. Eu acredito que a melhor skill, né, que um programador tem é saber aprender algo novo, né, se ensinar algo novo. E por isso acredito que a gente fica com muita ansiedade de sempre querer estar aprendendo e ficar com esse medo de ficar para trás. Vocês também sentem isso, mano? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse foi um vídeo um pouco mais sincero. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo.